assim, essa é a grande descoberta de Freud, que eles estão conversando, Merleau-Ponty é um filósofo, famoso inclusive na época e tudo mais, mas ele diz assim, ele está muito ligado à consciência, né, aos fenômenos que têm boa forma, boa explicação, né, que tem lógica, que tem sentido, né, coisas que a gente consegue, e ele fala assim, não é o caso do Freud, porque o Freud estava trabalhando com aquilo que não se explica, né? Fenômenos que não estão ligados à boa forma, e sim à má forma. Brinco com vocês e falo assim, né? O psicanalista é aquele que lida com a merda, é o que não funciona. O que não se sabe, não se explica, surpreende, sai errado, repete o erro um monte de vezes. O cara chega na sessão e fala para você, cara, eu já fiz essa cagada 1 milhão de vezes. E estou fazendo de novo. Por que eu repito a mesma besteira o tempo todo? Vai falando. Não. Então ele está aqui, exatamente, né? Ele falou assim, foi legal ir lá e ouvir o Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty está no outra vibe, é outra história. É a consciência, é tudo que é bonitinho, é tudo que é certinho. E ele está preocupado com o diálogo com o comunismo. Porque naquela época na França, 50, isso aqui é 53, né? No pós-guerra, toda a Europa ficou dividida meio a meio praticamente, né? Entre comunistas e capitalistas. E aí ele diz assim, e o comunismo é um diálogo muito diferente, e que ele diz assim, nós precisamos tentar compreender o diálogo comunista. Na hora em que ele fala compreender, ele remete ao quê? A uma coisa lógica, a uma coisa da consciência, a uma coisa que é comandada, vamos dizer assim, pelo ego, né? Pela mente clara, né? Das boas formas, daquilo que está se tentando fazer funcionar bem na sociedade. Pena que ele não tem nenhuma noção do que o Freud falou. Ele não conhece nada de análise, então ele não consegue fazer nenhuma passagem. Ele fica fixo na imagem. Gestalt é a imagem, né? A imagem é alguma coisa da boa forma, né? O gestaltismo, inclusive, é um movimento psicológico também. Mas aqui ele está falando na Gestalt como a boa forma, né? Aquela forma que se apresenta bem. Então ele fala assim, ele fica preso nisso, porque é um mundo que ele está articulando, né? Ele fala, nós não estamos nessa, nós estamos em outra. Nós estamos naquilo que falha, aquilo que manca, né? Aquilo que não funciona, aquilo que surpreende, né? E tira o cara fora do que é o campo do inconsciente. Diz assim, eles estão... O que o comunismo prega? Um mundo perfeito. Até hoje ainda é a grande discussão entre capitalismo e comunismo, né? Não, ou até mesmo socialismo, que seria, né, a parte teórica, vamos dizer assim, do comunismo, né? Um mundo perfeito, né? A propriedade é distribuída para todas as pessoas, todo mundo ganha igual, né? Os bens são distribuídos igualmente. Então esse é o socialismo, né? Diz assim, ele está falando do quê? De um sistema político, econômico, da boa forma, da Gestalt. Ele fala assim, foi interessante ver isto e ver esta preocupação dele, né? Mas de fato não acrescenta nada para nós, né? Alguma coisa. Nós estamos no outro lado. Por que é metafísico? Porque não está ligado a essa existência. Está ligado a alguma coisa que pode vir a existir, mas de fato não existe. Inconsciente, especialmente para Freud, né? Para Lacan um pouco diferente, mas especialmente para Freud, é alguma coisa potencial. Veja, o inconsciente ele tem experiências que são potenciais, que podem ou não se realizar. Quando a gente fala, e hoje na sua sessão a gente está até falando de fantasma, né? Por que os fenômenos de fantasma são metafísicos? Porque na verdade são coisas que a gente está imaginando e que, né, de fato não existem. Mas as pessoas dizem assim, mas pode existir fenômenos inconscientes. Quantas outras formas de organização social existem que estão inconscientes e ainda não surgiram? O capitalismo é uma forma, né? O comunismo é outra. Mas hoje, por exemplo, a China, que é, né, comunista, é mais capitalista do que o resto do mundo. E você fala assim, não, peraí, é um comunismo capitalista?
está surgindo ali alguma coisa que é nova, que nós não... A China, até 30 anos atrás, estava estagnada, paralisada. De repente, já vai disputar com os Estados Unidos como potência econômica mundial. Mas podemos imaginar que é alguma coisa desse tipo. Então é isso que ele está diferenciando aqui, né? Ele está dizendo, a nossa experiência como analistas é outra. Não estamos preocupados com a boa forma. Esta discussão está, vamos dizer assim, se ela vier para o campo da análise, ela nos prejudica, de certa maneira. Ela fecha o nosso pensamento. Porque a grande crítica do Lacan, de novo, é sempre, né, a psicanálise do ego. Ele diz assim, está fechado ali, né? Nós vamos ficar aqui com o inconsciente, com o simbolismo, com as palavras, né, com o que o Freud foi descobrindo, a máquina de sonhar, né, as fantasias, e esse é o nosso campo de trabalho.